Nesse episódio você vai aprender a julgar e avaliar de forma correta e honesta um livro. É isso que eu quero te ensinar aqui no Biblioteca Pamplona. Seja muito bem-vindo a esse podcast, que é o meu podcast, Biblioteca Pamplona, onde eu compartilho aquilo que eu tenho lido, aprendido sobre Deus, sobre a igreja, sobre teologia ou sobre qualquer outras coisas, sobre ficção, enfim. Aqui a minha biblioteca e os meus aprendizados sendo compartilhados com você. O que eu vou fazer hoje é ensinar você a julgar corretamente livros, a avaliar. Sabe quando você vai dar 5 estrelas, deixar a tua avaliação na Amazon, quando você vai compartilhar a tua opinião sobre o livro? Quero que você faça isso de forma correta, de forma honesta. E o que eu vou fazer aqui, então, é, na prática, te ensinar a fazer isso. Não sei se você sabe, mas há 4 anos eu dou um curso de teologia e leitura inteligente aqui na internet. E esse é um conteúdo que eu estou trazendo do curso para cá, gratuitamente, para você aprender a como avaliar livros. E eu estou fazendo isso porque esses foram dias de pessoas avaliando um certo livro, e as pessoas têm o direito de fazer isso, e eu vi avaliações melhores, avaliações piores, mas eu vi muitas avaliações injustas com o conteúdo e com a proposta do livro. E não foi só agora, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Eu já vi pessoas avaliando livros que eu li e que eu acho que a pessoa não entendeu a proposta do livro ou avaliou em cima de pontos equivocados, de não entender o propósito do livro, alguns conceitos do autor. Isso acontece. E eu mesmo já devo ter feito isso de maneira errada, não estou me colocando aqui como leitor perfeito, avaliador perfeito de livros, mas é bom que a gente aprenda a como avaliar livros. Inclusive, se você quiser conhecer o curso Teologia e Leitura Inteligente, de onde essa aula sai, eu sempre deixo na descrição de todos os episódios aqui do podcast. Então, nesse episódio também está aqui embaixo na descrição para você conhecer o Teologia e Leitura Inteligente, que é um curso bem completo sobre leitura, focado em teologia, mas que serve para qualquer tipo de leitura. Então, eu vou entrar aqui logo no conteúdo, eu não quero que esse vídeo, esse episódio fique muito longo, para que não se perca muito tempo e fique chato, mas eu quero ser bem prático, bem pontual, bem direto. Por isso eu trouxe livros aqui para usar de exemplo, para abrir aqui os livros e mostrar aquilo que eu estou ensinando. Então eu vou logo para o conteúdo, mas por favor, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, se você não é inscrito. Dá like neste vídeo, por favor, e depois que você assistir, compartilhar aí com mais pessoas, com mais leitores este conteúdo, ok? Então vamos lá. Como você avalia honestamente, de forma justa e de forma até intelectual, mais intelectual, um livro? Vamos entrar nesse ponto e eu vou começar dizendo que a coisa mais óbvia que você precisa fazer é ler o livro. Pedro, não precisa dizer isso, né? Não precisa dizer que a gente precisa ler o livro. Claro que precisa, porque tem gente que avalia livros sem ler. Tem gente que avalia livros pelo título, pela capa, pelo que o autor disse em outro lugar e não pelo que ele está dizendo no próprio livro. Tem gente que já chega com toda uma avaliação sem ler o livro, ou lendo apenas a introdução ou um capítulo do livro, o que também é problemático. Então, se você vai avaliar um livro, você quer criticar um livro principalmente, né, tecer coisas mais pesadas sobre o livro, você precisa ler o livro inteiro, ok? A não ser que este livro seja uma coletânea de artigos ou de posições onde os capítulos podem ser lidos de maneira isolada. Aí sim você pode ler um capítulo e avaliar aquele capítulo. Mas quando o capítulo ele faz parte do todo do livro, quando o livro é um livro convencional, vamos dizer assim, onde todo o argumento é construído em cada capítulo sucessivamente até chegar ao final, como é o exemplo desses livros aqui, você precisa ler todo o livro. Então o primeiro ponto é isso. Por favor, leia o livro por completo mesmo, porque o último capítulo, as últimas páginas podem mudar a sua avaliação. O autor pode dizer uma coisa que você estava achando ruim e depois ele complementou e ele falou, ou ele trouxe uma explicação sobre capítulos anteriores. Então, por favor, leia todo o livro. Inclusive, esse é um problema, né? Muitas pessoas dizem que eu li esse livro, ela não leu. Ela leu 8 de 10 capítulos, ela leu 7. Muita gente não termina os livros. Então, se você quer avaliar, leia o livro todo, leia o livro, né, pegando o seu todo do argumento. Segundo ponto é ler o livro e ler o livro de maneira inteligente, que é o que eu ensino muito no curso e que eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui mais do que a aula de avaliação, porque eu preciso fazer uma aula de introdução antes. Mas você precisa ler
de maneira inteligente. Se você lê de qualquer forma, se você lê sem se atentar às partes mais importantes do livro, sem saber identificar essas partes, você não vai conseguir avaliar o livro. Você vai fazer uma avaliação muito baseada no achismo, muito subjetiva, muito das frases que você gostou. E não é assim que se avalia um livro de maneira mais honesta, mais justa e um pouco mais intelectual. Então, o que eu quero fazer aqui com você é passar por 5 perguntas, e esse é o principal conteúdo desse vídeo. 5 perguntas que você precisa fazer ao livro, saber identificar as respostas que o livro te dá, e você vai avaliar o livro em cima dessas respostas que o livro vai te dar, ou a partir dessas respostas, tá bom? Então, são 5 perguntas, eu vou usar esses 4 livros aqui que eu trouxe para exemplificar aquilo que eu quero dizer. A primeira pergunta é, e se você está ouvindo ou assistindo aqui pelo YouTube, ouvindo no Spotify, não sei, se você puder anotar essas coisas, vai ser muito bom. Anotar essas perguntas e anotar o passo a passo aí, talvez, para encontrar essas respostas. Mas vamos para a primeira. Qual é o propósito do autor ao escrever este livro? Todo livro existe com uma motivação, com um propósito. Esse livro quer ensinar algo, esse livro quer corrigir algo, esse livro quer apresentar algo, esse livro ele tem um propósito de existir, ok? Então, qual é o propósito do autor? Eu vou pegar aqui, primeiro exemplo, o meu livro sobre Trindade, tá bom? Aqui no começo, e geralmente você vai encontrar o propósito e todas essas respostas aqui, que eu vou dizer, todas as 5 perguntas e respostas, na introdução, no prefácio, na introdução ou no primeiro capítulo, mas principalmente na introdução. Então, se eu for aqui na minha introdução no livro Como Deus é Um e Três ao mesmo tempo, eu coloquei aqui o propósito deste livro, portanto, é entender o que a Bíblia nos diz sobre como Deus é um e três ao mesmo tempo, compreendendo o máximo possível quem Deus é e como ele age como Trindade. Então, qual é o propósito desse livro? Entender como Deus é um e três ao mesmo tempo. Esse foi o propósito, e eu disse claramente, e muitos autores fazem isso, este é o propósito desse livro. Esse livro existe para isso. Eu quero dar outro exemplo para você no livro A Heresia da Ortodoxia, que é um livro um pouco mais técnico e que é um livro de argumentos mais históricos, não exegéticos, mas mais históricos. Claro que tem Bíblia aqui também, mas é um argumento mais histórico em cima da palavra de Deus, enfim, é algo sobre o cânon das Escrituras. Então, em A Heresia da Ortodoxia, nós olhamos aqui novamente a introdução e nós vamos ver o propósito que os autores colocaram aqui. Inclusive, não sei se vai dar para você ver, vou colocar aqui, o editor pode aproximar, que eu faço a marcação, ó, propósito. Aqui está o propósito deste livro. Acho que o pessoal está focando aí para você ver o livro. Então, eu faço essas marcações, tem aqui no meu da Trindade também, todos os outros livros que eu vou citar, tem essas marcações. Então, eu gosto de marcar nos livros quando eu encontro essas informações importantes. Então, todas essas informações aqui que eu vou dizer, propósito, tese, problema, que a gente vai chegar daqui a pouco, eu faço as marcações para não esquecer. E para quando eu for avaliar, eu fazer uma releitura rápida e encontrar essas informações. Então, o propósito aqui diz o seguinte: neste livro, procuramos conduzir o leitor em uma jornada na qual exploraremos perguntas como: quem escolheu os livros da Bíblia e por quê? Os escribas antigos que copiaram os manuscritos bíblicos mudaram a história cristã. O Novo Testamento passou por transformações ao longo do caminho, de modo que não temos como saber o que os autores originais da Bíblia escreveram. Nosso ponto de partida a tratar dessas questões será o estudioso alemão, de cujo nome talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que possivelmente contribuiu mais que qualquer outro para a nova ortodoxia, que é o Walter Bauer. E aí lá no final, ele diz assim: a ideia de que um estudo minucioso dos principais centros urbanos existentes no final do primeiro século e início do segundo século, que o cristianismo primitivo era caracterizado por uma considerável diversidade doutrinária, de modo que não havia ortodoxia, nem heresia, no início do cristianismo, apenas diversidade. Em outras palavras, a heresia precedeu a ortodoxia. Então, neste livro, procuramos o quê? Qual é o propósito? Conduzir o leitor em uma jornada na qual exploraremos as problemáticas levantadas pela tese de Walter Bauer. Essa tese de que não existia ortodoxia no início, apenas diversidade. Que não existia um único cristianismo, mas vários cristianismos.
Então, o propósito é isso, é conduzir o leitor para saber responder a essa tese, né, negando essa tese. Então, esse livro existe para isso. E aí, quando eu pego esse propósito aqui e esse propósito aqui, é o primeiro ponto que eu vou analisar. Neste livro aqui, o autor conseguiu explicar como Deus é um e três ao mesmo tempo? Porque esse é o propósito. Ele conseguiu realizar esse propósito? Sim, mais ou menos, não muito, nada. É essa avaliação que você tem que fazer. Se o livro não conseguiu realizar o seu próprio propósito que está descrito, ele não é um livro bom. Se ele conseguiu, já é um indício que ele tem algo muito positivo, que ele é um livro que pode ser chamado de bom. Claro que você vai fazer agora as outras perguntas. Este livro aqui conseguiu conduzir o leitor a entender por que a tese de Bauer está errada? O leitor foi conduzido nessas perguntas aqui que foram feitas no propósito do livro de existir? Se sim, é um bom livro. Se não, não é um bom livro. Okay? Então, qual é o propósito do livro? Qual é a razão dele de existir? E aí você vai ler o livro todo e no final você vai poder responder. Ele realmente cumpre o propósito ou não? A segunda pergunta e a segunda informação importante que você precisa descobrir nos livros é qual é a tese do autor. Então existe um propósito, esse livro quer fazer isso, e existe a tese, esse livro está afirmando isso. É aquela afirmação que vai cumprir o propósito. Okay? Então qual é a tese? Em vários livros, os autores dizem literalmente, esta é a minha tese. Tararam, tararam, tararam. Em outros livros, eles fazem essa afirmação de maneira indireta na introdução. Eu quero usar aqui como exemplo de um livro menos técnico, A Emoção da Ortodoxia. Nesse livro aqui, o autor vai fazer uma afirmação indireta sobre qual é a sua tese. Okay? De novo, está aqui na introdução. Na verdade, esse não está na introdução, está no primeiro capítulo. A introdução é bem pequena. E no primeiro capítulo, ele diz o seguinte aqui, ó. O que a igreja precisa hoje é resgatar a emoção da ortodoxia. Essa é a tese dele. Inclusive, se confunde muito aqui com o propósito, porque você vai ver que o propósito desse livro é ensinar ou alertar e depois mostrar como a emoção importa para a ortodoxia, como ela é emocional também. Então a tese é essa necessidade da igreja resgatar a emoção da ortodoxia. Inclusive, ele depois até explica um pouquinho mais, mas esta é a tese. Okay? Quando na tese, no propósito, você encontra conceitos que você pode não entender, conceitos importantes, você também marca aquilo para saber se o autor explicou o que é esse conceito. Por exemplo, aqui nós temos emoção da ortodoxia. Se isso está na tese, nós precisamos perguntar o que é emoção da ortodoxia. Aqui, nós temos no livro A Heresia da Ortodoxia, você vai ver no propósito, na problemática, na tese, heresia da ortodoxia, ou tese de Bauer-Ehrman. O que são esses conceitos? O autor explica, porque se isso está na tese, eu preciso entender para poder compreender a tese. Se explica bem, pode ser algo bom. Se não explica, não é algo bom. Agora, um livro mais técnico, onde o autor diz claramente, literalmente, qual é a sua tese. Eu vou usar como exemplo aqui O Templo e a Missão da Igreja, do J.K. Bill, porque aqui na introdução ele coloca bem direto qual é a sua tese, ok? Deixa eu abrir aqui a introdução, ele vai explicando aqui várias coisas, e aqui na página 23 ele diz assim, minha tese é que o tabernáculo e os templos do Antigo Testamento foram simbolicamente projetados para apontar para a realidade escatológica, cósmica, de que a presença de Deus, antigamente limitada ao Santo dos Santos, deveria se estender por toda a terra. Essa é a tese dele. E ele escreveu um livro, um livro bem grande, inclusive bem técnico, bem exegético, para provar isso. Okay? Então esta é a tese. J.K. Bill, depois de você ler tudo aqui, conseguiu comprovar esta tese? Ou não? O Trevin Wax conseguiu comprovar a tese dele de que é isso mesmo que a igreja precisa aqui neste livro? E como ela pode fazer isso? Ele conseguiu? Sim ou não? Você vai poder responder isso depois que você ler
o livro todo, ok? Atrelado à tese, gente, nem é uma das... Poderia ser uma das perguntas que eu coloquei aqui, mas eu quis fechar em 5. Mas atrelado à tese, você vai tentar ver qual é o método que se chega à explicação dessa tese. Esse livro aqui, A Emoção da Ortodoxia, ele não requer uma tese exegética e de teologia bíblica. Ele não requer isso. Okay? Ele não requer que você siga um método teológico. Inclusive aqui ele vai usar muito história da igreja, experiências, e claro que ele vai usar a Bíblia também. Mas ele não requer que esse seja um livro técnico exegético que faça o método teológico passo a passo. Já esse livro aqui do Bill, ele está falando de templos, santuários do Antigo Testamento, escatologia, habitação de Deus. E ele já na sua tese aqui, ele já fala depois que ele precisa comprovar isso a partir de uma teologia bíblica. Esse é um livro de teologia bíblica. Então é claro que aqui requer trabalho exegético, teologia bíblica e todo um trabalho mais técnico seguindo o método teológico. Esse livro aqui a tese não requer. Esse livro aqui requer. Então você não pode avaliar este livro aqui como se você estivesse avaliando esse. Você não pode dizer simplesmente que esse livro aqui não é bom, não presta, porque não segue o método teológico passo a passo, porque não faz exegese, teologia bíblica, análise de vários textos, enfim, porque não requer. Mas esse sim. Se nós temos um livro de teologia bíblica, um assunto técnico, e ele não mexe com exegese e teologia bíblica, logicamente ele não vai ser um livro bom, não seguir um método bom para a sua tese, ok? Então livros têm teses diferentes, e podem seguir métodos diferentes. Nem todo livro que fala sobre igreja, ou até mesmo teologia, precisa seguir passo a passo do método teológico, porque às vezes não é requerido para você ter uma resposta satisfatória, uma explicação satisfatória da sua tese. Isso é muito importante. A terceira pergunta é: qual é o problema que esse livro busca resolver? Se confunde um pouco aqui com o propósito, mas nem sempre o propósito toca no problema. Então você vai ver que os autores, eles levantam problemáticas nos seus livros, bom? E eles falam isso nas introduções, olha, tem um problema aqui. Né? Por exemplo, se você lembrar aí do livro Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coach, tá claro qual é o problema que ele quer resolver. É o problema da teologia do coach. Mas vamos usar os exemplos aqui, de novo, do Heresia da Ortodoxia. Ele levanta algumas problemáticas aqui na introdução, que devem ser anotadas, talvez, né? E depois analisadas. Então, deixa eu ver aqui as problemáticas. Por exemplo, ele diz aqui: a heresia da ortodoxia é mais do que um título sugestivo ou uma estratégia de marketing. É um epíteto que capta muito bem o espírito predominante de uma era cujos tentáculos atualmente fecham o cerco sobre a fé cristã num abraço letal que visa subverter o cristianismo no próprio cerne. A nova ortodoxia, ou o evangelho da diversidade, desafia abertamente a asserção de que Jesus e os cristãos primitivos ensinavam uma mensagem unificada, que consideravam absolutamente verdadeira. E aí ele vai descrevendo aqui. Então, essa é uma tese que ela tenta destruir a ideia de que Jesus ensinava algo, os discípulos ensinavam algo, Paulo ensinava algo, que existia essa ortodoxia, que existia uma mensagem central no cristianismo, né? Que existia algo organizado em torno da pessoa de Jesus. E aqui ele depois traz outras problemáticas de isso vai levar a questões de talvez destruir o aspecto do cânon das escrituras, da revelação, do cristianismo primitivo, em como nós podemos confiar na Bíblia, né? Aqui depois ele fala sobre que há essa batalha onde as pessoas estão tentando desconstruir o ensino bíblico histórico. Então, esses são problemas que vão surgindo. Então, esse problema de negar a ortodoxia do cristianismo primitivo é o grande problema desse livro. Esse livro consegue responder a esse problema? Consegue apresentar uma solução para esse problema? Ou dizer que esse problema não existe, por exemplo? Que a tese não é real? Consegue resolver o problema ou não? Depois de ler o livro, você vai responder isso. Aqui na Emoção da Ortodoxia, ele começa, a primeira frase do livro já é a problemática. Ó, primeira frase aqui do primeiro capítulo. A igreja enfrenta seu maior desafio. Tá aí o problema. Não quando erros novos começam a vencer, mas quando verdades antigas deixam de encantar. Aliás, eu amo essa frase aqui dele. Então ele diz, olha,
Primeiro, não é que os erros estão vencendo. Os erros só vencem quando as verdades antigas deixam de encantar. Esse é o problema. Esse livro consegue explicar e responder a este problema da falta de encanto pelas verdades antigas do cristianismo? Se sim, é um bom livro. Se não, né, já tem um aspecto negativo aí. Ou se sim, já tem um aspecto positivo que você vai, né, julgar depois do todo. Tá? Então, tente encontrar as problemáticas. Uma quarta pergunta que você vai fazer é quais são os questionamentos que o autor levanta. Isso geralmente vem junto com a problemática. Ele lança o problema e depois ele faz questionamentos, que são questionamentos que ele vai responder nos próximos capítulos, tá bom? Então, por exemplo, o Heresia da Ortodoxia é muito bom para isso. Inclusive, eu já li esse trecho porque estava junto com o propósito. Então, olha só os questionamentos que ele levanta aqui. São questionamentos que a tese de Bauer-Ehrman levanta e que ela dá outras respostas, mas ele precisa dar a resposta cristã histórica. Então, os questionamentos são os seguintes. Quem escolheu os livros da Bíblia e por quê? Os escribas antigos que copiaram os manuscritos bíblicos mudaram a história cristã? O Novo Testamento passou por transformações ao longo do caminho, de modo que não temos mais como confiar na Bíblia? Então, são 3 questionamentos que ele levanta e ele diz que vai tratar disso no livro. Então, se ele levanta esses 3 e não trata desses 3, ou não trata de 2, não trata de um deles, você já tem aspectos negativos. Mas se ele trata dos 3 e trata bem, todos estão aqui em aspectos positivos. Então você vai ver, né, como o autor levanta os questionamentos, quais são os questionamentos levantados e se ele responde a estes questionamentos. No livro aqui da Trindade, eu também faço isso. A própria pergunta já é o questionamento levantado, né? Já é aqui, né, o tema do livro, né? Mas aqui eu faço algumas perguntas sobre Trindade e a pergunta principal, logicamente, eu não vou procurar as outras, é como Deus é um e 3 ao mesmo tempo. Esse é o questionamento que eu levanto. E eu levanto aqui também como nós podemos conhecer esse Deus a partir das Escrituras. Né? Eu vou pegando aqui a revelação bíblica. Em algum momento eu faço isso. Né? Como nós podemos conhecer as Escrituras? Como o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então eu vou levantando os questionamentos. E aí você vai ler tudo e vai dizer, ele respondeu bem. O livro é a introdução, se propõe a ser a introdução, então ele respondeu de modo introdutório, respondeu bem, é isso mesmo. Né? Ou não, você pode achar que não e fazer a sua avaliação. Tá bom? E a quinta pergunta é a pergunta dos conceitos. Eu já falei sobre ela, né? Eu coloquei aqui, eu já dei uma introdução sobre isso, mas essa é a quinta pergunta, né? Quando você olha para o propósito, para a tese, para essas partes mais importantes, até para os problemas, para os questionamentos, você vai ver quais são os conceitos importantes do livro. Esses conceitos geralmente estão na capa, na contracapa, no prefácio, na introdução e eles aparecem nessas partes aqui, na tese, no propósito e tudo. Então, se você pega a heresia da ortodoxia, você vai encontrar aqui o que é essa heresia da ortodoxia, o que é o cânon, o que são esses copistas que eles estão dizendo, o que é a tese de Bauer e Ehrman, o que é o cristianismo primitivo, tem alguma classificação sobre isso? Então, quando você olha para esse livro, você vê vários conceitos importantes, conceitos até difíceis, que não são normais as pessoas saberem, e você vai perguntar, será que o autor explicou isso? Eu saí deste livro entendendo sobre esses conceitos, pelo menos o básico? Se sim, aspecto positivo, se não, aspecto negativo. Quando nós pegamos aqui o templo e a missão da igreja, vamos lá, vamos aqui para a tese dele. Minha tese é que o tabernáculo e os templos, será que ele explica sobre o tabernáculo, sobre o templo, projetados para uma realidade escatológica? O que seria essa realidade escatológica? Limitada aos santos dos santos, mas que deve se estender por toda a terra. Então, ele explica esses conceitos. Ele usa aqui, por exemplo, muito, né, que ele diz que ele vai falar sobre o Antigo Oriente Próximo. Para confirmar essa tese, examinarei as evidências a favor do simbolismo cósmico dos templos do Antigo Testamento e do AOP, Antigo Oriente Próximo. Ele explica o que é esse Antigo Oriente Próximo. Então veja que ele já dá até um método aqui. Ele vai analisar tanto o Antigo Testamento, exegese, teologia bíblica, como ele vai analisar o Antigo Oriente Próximo, outras literaturas daquele tempo. Então, se ele faz isso, é ponto positivo. Se ele não faz, é ponto negativo. Então, vejam os conceitos, marquem esses conceitos e veja se o autor explica esses conceitos. Então, quando você encontra essas
partes importantes do livro e quando você marca elas, quando você lembra delas, você vai poder procurar se o livro responde satisfatoriamente a tudo isso, se o livro apresenta tudo isso mesmo. Então, o propósito, a tese, o problema, os questionamentos e os conceitos importantes deste livro. Quando você for aos capítulos, você vai aprender, você precisa aprender a identificar as partes mais importantes de cada capítulo. Quais são as frases mais importantes, qual é a linha do argumento de cada capítulo, porque aí você vai ver como cada capítulo está colaborando com o propósito, com a tese, respondendo o problema, respondendo os questionamentos e explicando os conceitos. Então, cada capítulo vai contribuir para esse todo do livro. E assim, quando você lê todos os capítulos, você vai poder avaliar de forma justa e honesta esse livro. Lembre-se, principalmente também, eu não coloquei como uma sexta pergunta, mas eu coloquei ali dentro da tese, né, do método que o livro vai utilizar. Aquela explicação que eu fiz aqui foi muito importante. Então, é assim que você avalia um livro e eu queria recomendar demais que você pudesse considerar o curso Teologia e Leitura Inteligente. Como eu vou encontrar essas respostas? Como eu vou estudar cada capítulo? Faça o curso. Né? Eu nem queria fazer esse vídeo aqui para ficar divulgando o curso, tá vendo o curso, mas faça o curso, vai ser muito bom. Eu tenho vários conteúdos gratuitos aqui na internet, se você procurar Pedro Pamplona em leitura. Você vai aprender muito sobre leitura comigo aqui. Tem uma aula no 2 Dedos de Teologia muito boa, que se chama, acho que as 8 técnicas que transformaram a minha vida de leitura. Eu vou deixar aqui também o link na descrição. É uma aula gratuita também, para você que quer ler mais e melhor. Mas tem muito conteúdo, mas o curso vai te ensinar como ser um leitor inteligente. E aí você vai aprender não só a avaliar, mas você vai aprender a ler o livro de maneira inteligente e a comparar livros de maneira inteligente, que é isso que desenvolve conhecimento. Bom, então é isso. Este é o episódio de hoje. Se foi útil para você, se você gostou, gostaria que você deixasse o seu like aí e compartilhasse este conteúdo com muitas pessoas, ou com seus amigos aí, com seus amigos leitores. E comenta aqui para a gente trocar umas ideias, responder. Eu estou pensando em sempre também responder em vídeo alguns comentários, como a gente faz lá no Baixo Clero, eu acho muito legal, no 2 Dedos de Teologia. Então, sempre deixe teu comentário aqui, participa e não deixe de se inscrever neste canal. Lembrando que os links estão aqui na descrição. E eu espero que você tenha aprendido e que você faça avaliações melhores dos livros que você está lendo, ok? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio aqui no Biblioteca Pamplona. Valeu!